Olá, meu nome é Ricardo Elickson, eu sou gerente sênior na Page Executive, uma companhia que se dedica ao recrutamento de altos executivos, diretores, presidentes, vice-presidentes e membros de conselho, basicamente. A companhia faz parte do Page Group, o mesmo que abarca as empresas Page Personnel e Michael Page. Tenho um pouco mais de 6 anos na companhia, comecei como consultor no Rio de Janeiro e há 1 ano e meio eu vim transferido para Monterrey, aqui no norte do México. Bom, na realidade a experiência ela é realmente fantástica, a experiência internacional ela agrega muito valor tanto pessoal quanto profissionalmente. Eu tinha vivido a experiência de morar 1 ano fora como estudante, mas é bem diferente a carga de responsabilidade que você traz quando você vem, como é o meu caso, eu vim com família para trabalhar em outro país, não dominava o idioma, aprendi aqui no dia a dia basicamente, e experiência realmente incrível. Todas as dificuldades e as barreiras que a gente encontra no dia a dia você supera e isso tudo são sempre conquistas também que te ajudam a vencer as próximas batalhas. A oportunidade eu diria que não existia. Eu sabia sim que existia uma operação recente aqui no México, aqui em Monterrey, mas não existia a oportunidade. E o que aconteceu foi que numa ocasião em que se juntaram alguns gerentes da América Latina para um fórum de melhores práticas, eu estava nessa ocasião, isso foi em outubro de 2015, me fizeram a pergunta de quais seriam os meus próximos passos no grupo e eu respondi claramente que eu queria fazer carreira internacional. No fechamento dessa conferência eu tive a oportunidade de conversar com o atual presidente da operação mexicana e nessa ocasião eu pedi a ele que me desse 20 minutos, disponibilizasse 20 minutos da agenda dele para que a gente batesse um papo e que eu pudesse aprender com ele um pouco mais sobre carreira internacional, até porque ele fez esse movimento umas 4 ou 5 vezes, sempre de maneira exitosa. Então para mim era uma pessoa em que eu podia me inspirar e aprender um pouco enquanto a mudança de um país para o outro. E foi assim que aconteceu. Eu não sou a pessoa mais gabaritada para dizer quais são os papéis, documentos que você precisa juntar para vir para cá. Eu lembro por experiência própria que documentos essenciais como certidão de nascimento, certidão de casamento, se for o caso, obviamente passaporte, tudo isso é importante você apresentar junto ao consulado mexicano. Parte da documentação, como é o caso de diploma, isso tem que ser reconhecido pelo Itamaraty, mas o que eu diria, a dica que fica aqui é basicamente entrar no site do consulado mexicano e você vai ter o passo a passo, o detalhamento ali do que você precisa, tanto em relação aos passos que você precisa dar para você conseguir conquistar esse processo de saída do Brasil para o México e a documentação também necessária. Um ponto importante aqui é o seguinte: a gente quando você vem para o México, você precisa obrigatoriamente ter uma empresa que, entre aspas, te apadrinhe, ou seja, a empresa tem que estar reconhecendo que está te contratando e ela é responsável por você junto ao Instituto Nacional Mexicano de Imigração. Isso é sine qua non, você tem que ter isso sim ou sim. E um outro fato aqui que é realmente relevante, quer dizer, a gente quando chega aqui você vem com uma forma múltipla migratória, FM, né, enfim, que eles chamam. A minha, obviamente, é o de temporário de trabalho, um visto temporário de trabalho, enquanto minha esposa e minha filha são economicamente dependentes. Isso significa que eu sou um membro da família que está apto a trabalhar de maneira legal, obviamente aqui no México, e a minha esposa, se ela quiser trabalhar, alguma empresa vai ter que fazer esse trâmite de transferir o visto dela de economicamente dependente para um visto temporário de trabalho. O que não é tão complicado, uma vez que você já tenha um visto também à sua mão. Quer dizer, isso é talvez a principal barreira, entre aspas, aí, que eu diria é o primeiro visto. Esse trâmite depois de mudar de um para o outro, de um modelo para o outro, não tem grandes barreiras não. Bom, eu sinceramente sou completamente avesso à ideia de você contar a sua história de vida em 5, 10 páginas de currículo. Acho que isso não funciona. A pessoa que vai ler o seu currículo ela tem que ter à mão basicamente informação muito direta, clara e objetiva de como você pode efetivamente agregar valor para aquela empresa. Então esse é um ponto importante, quer dizer, você tem que poder permitir ao leitor
que ele tenha de fato uma visão clara, que ele faça uma leitura clara e rápida do seu currículo. E eu acho que o detalhamento se vê em uma entrevista. Então é normal, quer dizer, informações ali básicas, pessoais, acadêmica, o histórico profissional, naturalmente tem que estar constando no seu currículo, mas um detalhamento depois, isso se vê numa entrevista de emprego e não num papel. E um outro elemento importante, isso serve para o Brasil, Chile, Colômbia, México, Estados Unidos, aonde seja. As informações, além de sucintas, elas têm que ser muito claras e transparentes. Quer dizer, não adianta, às vezes, maquiar a informação ou tornar um pouco mais glamuroso ali uma informação no teu currículo, quando na realidade o que vale de conta de fato é o que você tem, o teu valor. Quer dizer, você hoje representa o que você estudou, o que você se formou tanto acadêmica quanto profissionalmente ao longo da tua história de vida. Então não pode haver discrepância entre um papel, quer dizer, e o que você tem para oferecer, né? A gente costuma dizer que uma folha aceita tudo, então tem que tomar cuidado com isso. Curiosamente, os postos as vagas que a gente trabalha mais aqui em nível de diretoria, são vagas de diretoria, vagas daí para cima, são diretores gerais que vêm do Brasil para cá, costuma ser, são postos, por exemplo, realmente de decisão. A maioria deles tem sido assim nos últimos... Eu estou aqui há 1 ano e meio, então eu realmente me deparei com isso. E, curiosamente, eu entrevistando um executivo há 2 semanas, ele me perguntou justamente isso. Ele: Ricardo, me responde por que tem tanto brasileiro ocupando os cargos de número 1, número 2 aqui. E eu acho que tem uma resposta que funciona, enfim, que cabe nesse caso, que existem muitas empresas brasileiras também que fazem uma JV ou compram empresas mexicanas, não saberia dizer o número aqui exato, mas existe um número razoável, e que elas instalam aqui para você fazer transferência de tecnologia, ou enfim, ou até de conhecimento cultural, know-how. Você não importa a mão de obra, quer dizer, você tem que trazer expatriado. Então isso é um ponto relevante, mas sobretudo isso, eu diria assim, não é uma de forma generalizada, mas a maioria dos postos ocupados por brasileiros são de fato número 1, número 2. Bom, no final das contas são 2 países latinos cujo relacionamento pessoal ele conta muito, e é muito complicado traçar um paralelo entre México e Brasil. Quer dizer, mais do que nada, depende muito da região de cada país. Por exemplo, a gente costuma dizer que, e eu já ouvi muito isso, é um fato, quer dizer, a cidade do México ela se assemelha a São Paulo. É verdade, ao passo também que aqui no norte do México se assemelha ao sul do Brasil. Aqui no norte da República Mexicana existe um regionalismo também, quer dizer, as pessoas se relacionam muito entre elas, e aqui é um ponto muito importante, é que antes de você fazer negócio no norte do México, isso é importante mencionar, quer dizer, deixar claro, antes de você desenvolver um negócio profissional, quase que invariavelmente você tem que conhecer a pessoa, a família, a origem dela, de onde ela vem, etc. Enfim, isso é um ponto importante para eles, para depois poder falar de negócio. Por isso, essa é uma das razões pela qual os processos aqui, uma das razões pelas quais os processos aqui costumam demorar um pouco mais do que o habitual. Se a gente fizer uma comparação de uma vaga relativamente simples no Brasil e a gente fizer uma comparação da mesma vaga aqui no México, uma vaga aqui no Brasil você pudesse de repente concluir em 1 mês ou 1 mês e meio, talvez, depende da sua peculiaridade. Aqui no México eu diria que isso demoraria talvez 4, 5, dependendo do caso, 6 meses, uma vaga simples. Então, porque tem uma parte investigativa, entender quem é a pessoa, e acho que eles acabam demorando um pouco mais nesse critério de avaliação pessoal de cada candidato. Um outro elemento aqui importante, é um detalhe, mas acho que é curioso, mais do que da importância cultural, acho que é mais uma curiosidade. O mexicano, talvez por respeito e não parecer ofensivo, ele não vai dizer o não de maneira tão clara. Talvez, na maioria das vezes, o não fica subentendido, perdão. O não fica subentendido nas entrelinhas.
Não que isso seja uma constante, mas na maioria dos casos isso acontece, independente do nível do profissional. Se ele é uma pessoa um pouco mais júnior, ou se é um presidente, um cargo de diretoria, isso costuma acontecer aqui com razoável frequência. Por exemplo, você manda uma proposta para um presidente, uma empresa, para uma diretoria, para eles analisarem, e é normal eles responderem: eu vou avaliar e te volto com a resposta. Isso também costuma acontecer no Brasil, em outros lugares, eu imagino que sim, mas aqui isso é muito frequente. Mas volto a dizer, não é uma crítica de forma alguma em relação ao mexicano, pelo contrário, assim, é só você tem que saber que isso existe, é uma adaptação cultural, mais do que nada por respeito e não parecer ofensivo. Bom, eu espero poder ter contribuído, queria muito ajudar vocês aí em relação a uma decisão pessoal, profissional, de vida no que diz respeito à transição de carreira internacional. Conta comigo, eu estou disponível às quartas-feiras, a partir das 6 horas, horário de Cidade do México, e eu adoraria contribuir para a tua decisão pessoal e profissional. Boa sorte, conta comigo.